Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, eu venho à tribuna aqui para abordar o assunto tratado no pequeno expediente pela deputada Andréa Murat, que diz respeito à contratação da empresa BR pelo DETRAN. Deputada, para a gente entender o processo, vou voltar um pouquinho no tempo. Uma ação de 2010 do Ministério Público identificou irregularidades que vinham acontecendo desde 1988 no DETRAN, que dizia: todas as administrações públicas foram obrigadas a realizar concurso público para compor o quadro de servidores. Passados 22 anos, o DETRAN do Maranhão não tinha realizado nenhum concurso público. E somente em 2011 é que teve o certame público do DETRAN. Ainda assim, apenas para 160 vagas. Embora em 2010 tenham sido criadas 490 vagas para assistente de trânsito e 60 vagas para analista de trânsito. O que aconteceu com essa ação? Essa ação gerou uma multa para o Estado de 1.127 bilhões. Esse valor é referente ao descumprimento da ação que começou em 2010 e em 2013, e movida pelo Ministério Público, teve essa sentença. E essa multa era uma multa diária por cada servidor. O Estado entrou, recorreu ao Ministério Público e até hoje não teve uma resposta. Ainda não foi julgado. Diante desse quadro, o presidente do DETRAN, o diretor-geral do DETRAN, procurou o Ministério Público do Trabalho para que fosse feito um acordo, pois a multa é astronômica e impagável. E para que fosse feito esse acordo, dentro do acordo, o que foi combinado? Que seriam contratadas novas empresas. Porque essas empresas que faziam esse serviço, Diplomata... Só um minuto, por favor. E a DESB também eram réus nessa ação movida pelo Ministério Público, com multas de 671 mil da Diplomata, 248.500 de ADESB. Então, o que eu acho, deputada, Vossa Excelência faz muitas ilações, aqui eu queria fazer um registro que discordo da posição do deputado Adriano Sarney. A senhora tem a obrigação moral de identificar as empresas que estão sendo achacadas e os achacadores, porque senão as denúncias aqui vão ficar vazias. Eu chego e digo: olha, fulano de tal tentou me achacar e tentou me tomar um dinheiro. E eu, sem citar nomes, fica até leviano. Mas veja bem, o que eu queria focar nessa questão do DETRAN. E veja bem, cada contrato é feito no momento. O que a gente tem que identificar nisso é que eu nunca vi ninguém trocar uma empresa para favorecer diminuindo o preço. Essas alterações feitas no DETRAN geraram uma economia de 10.318.000 por ano. Deputada, sobre alguns pontos que foram questionados, sobre atestado de capacitação técnica para contratação emergencial, não é item obrigatório. A alteração contratual, deputada Andréa, diferente do que vocês identificaram, não é de janeiro de 2014, é de 12 de janeiro de 2005. Veja bem, a observação, locação de mão de obra temporária e terceirização de pessoal temporários, é o mesmo SENAI.
Então, ele poderia fazer os dois desde 2005. Não existe nenhuma ilicitude. Então, deputado, só reiterando aqui. Eu acho que o destaque maior que deveria ter sido disso... Só um minuto, deputado. Deputado Rogério, eu queria antes... Um minuto só, deputado Brade. Então, o que eu gostaria que a gente... sobre a questão do parecer da CCL, deputados. O parecer da CCL é pela aprovação, desde que corrigido as falhas, né, as supostas irregularidades. Assim foi feito. Então, deputada, a senhora já entrou com uma ação na justiça e tenho certeza que a resposta é favorável porque o contrato é totalmente legal. Não existe nenhuma ilegalidade nele. Sobre questões, porque o governo, antes de ser governo, o governador Flávio Dino, dizer que isso era uma imoralidade, isso é questão da administração pública, deputado. O presidente do DETRAN, o diretor-geral do DETRAN chega e encontra o DETRAN sem um escritório de advocacia. Por quê? Porque o contrato anterior tinha se encerrado. O que ele faz? Abre um processo licitatório e contrata uma emergencial, com preço abaixo do anterior. Não existe nenhuma ilegalidade, não tem nada que não seja, deputado, querer levantar... factoides, levantar questões, que aí vocês já não, mas não é uma questão moral, não é uma questão legal, é ético. Por não, deputado Brade? Deputado Rogério, primeiro eu queria agradecer a parte do deputado Adriano. E segundo, já que foi citado pelo deputado Edilásio em relação à CCL, dizer que assim como houve a consulta à CCL, ao TCE, no caso, também houve uma representação feita pelo deputado Edilásio junto ao Ministério Público. Inclusive, o deputado Edilásio saiu em fotos apresentando essa representação. Da mesma forma, eu queria responder ao deputado Edilásio que nunca vi a representação apresentada por ele. Diferente da atitude que tive, que foi entregar a cópia da primeira página da consulta, na qual tem o número da consulta formulada ao Tribunal de Contas do Estado, e basta ele entrar no site do Tribunal de Contas, ver o processo, que vai saber como é que está o andamento. Mas, se o deputado assim desejar, eu posso fornecer um assessor para conseguir as informações acerca da consulta ao TCE, que é pública. E, por fim, fazer uma pergunta. Eu vi, nos últimos dias, um questionamento, deputado Rogério, sobre as despesas realizadas no Carnaval, comparada com a questão da segurança pública. E sei, deputado, que esses valores, que, se eu não me engano, chegou à ordem de 12 milhões, também estão incluídas as emendas parlamentares. E aí queria fazer uma pergunta ao deputado Edilásio e ao deputado Adriano Sarney. Se os mesmos fizeram indicação de emendas para o Carnaval de 2015 e se as mesmas foram liberadas pelo governo agora. Era o que eu tinha a falar, senhor deputado. Lhe agradeço a parte, deputado. E veja bem, como o tempo é muito curto, e a deputada Andréa falou, e eu acredito que vamos decorrer sobre esse assunto pela semana, e aí teremos uma oportunidade, durante essa semana, de ir esclarecendo ponto a ponto, vendo as acusações, as denúncias da deputada Andréa, e respondendo a cada uma. Mas eu queria fazer, porque isso aí me deixou um pouco estarrecido pela formação de alguns deputados. Ouviu, deputado Brade? Eles, aqui eu vi noticiários em jornal sobre execução orçamentária. E aí eu cheguei e fiquei meio estarrecido de quando eu vi uma questão sobre que o governo não estaria cumprindo o percentual constitucional da saúde. Veja bem, deputado Brade, isso
bimestre, do início do ano. Mas só para dar um número, para rebater essa questão, deputado Braide. Veja bem, o governo atual aplicou 8,1%. É 12%. Ele aplicou só 8,1%. Só que esse balanço só pode ser feito no fim do ano, deputado. Mas veja bem, se a gente fosse fazer uma comparação, sabe quanto foi feito pelo ex-secretário Ricardo Murat, pelo governo anterior? 6,14, deputado. 6,14. Senhor presidente, se Vossa Excelência permitisse, eu gostaria de incorporar o tempo da liderança. Infelizmente, eu não vou poder conceder a parte. Mais 5 minutos pela liderança sem a parte. Veja bem, sobre a questão do carnaval. O deputado Edilásio ainda agora criticou a questão do carnaval, que foi um carnaval fraco. Realmente, deputado, se a gente comparar com o governo anterior, na mesma época, né, do carnaval, foi um pouco mais fraco, realmente. Lá a ex-governadora destinou 20.208.000. E o governador Flávio Dino, que vocês acusam de não gostar de carnaval, realmente ele destinou 13.600.000. Eu não tenho o número exato, mas trarei amanhã. Desses 13 milhões, eu acredito que próximo de 10 foram sabe de quê, deputado? Emendas parlamentares. Atendido como nunca antes na história, para tantos deputados, independente da sua coloração política. Então, nesse valor, está a minha emenda, está a sua emenda, está o deputado José Adriano, o deputado Braide, o deputado Emetério. Por isso esse valor. E veja bem, essa questão de falar de policiamento, deputado, isso é uma brincadeira. Isso aí vocês querem levar que a população acredite que se gastou mais no carnaval do que com segurança? Não, policiamento é um dos itens da segurança. Foram gastos na segurança quase 104 milhões de reais. E desses 104 milhões foi pago, inclusive, conta de combustível da gestão passada, que deixaram o calote no posto, de 9 milhões de reais. Então, a gente tem que ter cuidado, deputado Zé Adriano, para não incorrer na mesma coisa que a gente acusa os outros, que é a demagogia. A gente tem que ter cuidado. Vossa Excelência é um deputado que eu tenho o maior respeito, tem desempenhado muito bem sua função aqui de oposição, dando sua contribuição. Quero ressaltar aqui que Vossa Excelência, mesmo como oposição, nunca se furtou a votar nos projetos que Vossa Excelência entende como positivos, mas, às vezes, o calor da disputa política, deputado, faz com que a gente trilhe o mesmo caminho que a gente condena os outros. Então, eu queria invocar Vossa Excelência, pela sua sabedoria, pela forma como tem se portado aqui, para que a gente faça o debate, mas sem acusações que muitas vezes a gente mesmo usa esse tipo de instrumento. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, eu fui mencionado, queria só dar Adriano Sarney, só para dar uma explicação. Em primeiro lugar, pedir desculpas ao nobre colega deputado Eduardo Braide, pedir desculpas a ele, que eu me atrapalhei um pouco lá na hora de dar a parte, não deu tempo. Mas só para esclarecer, deputado Rogério, que não se trata de demagogia. Eu, de fato, doutor Humberto, foi uma pessoa que me ajudou no carnaval, levou a minha indicação da emenda de 150 mil reais do carnaval. Sou muito grato ao doutor Humberto por ter feito isso, esse gesto democrático aqui nesta casa. E não se trata de demagogia. Eu apenas estou apontando que, de fato, o gasto do policiamento foi muito baixo. 850 mil reais para você fazer isso no estado todo é muito baixo, se comparado com o que for gasto da forma geral no carnaval.
Então, até porque existia o carnaval, o valor do policial do patrulhamento deveria ser maior ainda. Então, não se trata de demagogia, queria só esclarecer essa ação e dizer que, sim, realmente, recebi esta emenda e foi a ajuda do deputado doutor Humberto Coutinho. Muito obrigado. Senhor presidente, uma questão de ordem. Só por esclarecimento para o deputado Zé Adriano, eu não gostaria mais que 15 segundos. É que quando fizeram passaram o valor do policiamento, não que isso mude em grande coisa, mas só para que eles tenham o número correto. Não foi de... Ele fala de 800 e... É que é tanto papel, me perdoe, não foi de 800. Eu vou pedir desculpa, só para confirmar o valor aqui, mas é de aproximadamente 1.400.000, não de 850 mil, mais ou menos, como foi dito. Partido Verde.